amigos, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui na Romana não, calma aí. Na leitura de Romanos 8. Chegamos à metade do livro, fiquei aí uns 2 dias sem postar, eu acho. Uns 2, 3 dias, por aí. Mas enfim, hoje tá saindo o vídeo. Mano, uma barulheira. Mas hoje vai estar saindo o vídeo de Romanos 8. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Tá bom? Então vamos lá pra releitura de Romanos, porque eu vou parar de enrolação pra postar esse vídeo logo pra vocês, tá bom? Chegamos à metade de Romanos, tá bom? Então é isso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne já dá para a morte, mas o do Espírito para a vida. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Filhos e herdeiros, aqui é algo que muito lindo desse capítulo. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificados os feitos do seu corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica em que nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, à redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que não se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como eu espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é ele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou porventura, não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual quem está à direita de Deus intercede por nós.
quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia no matadouro, como ovelhas no matador. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Que capítulo lindo. Eu queria só dar uma breve informação sobre esse capítulo. É que, tipo assim, na cultura romana, judaica romana, porque ele fala que nós somos filhos por meio do espírito de adoção. E por que filhos adotivos e não filhos legítimos? Além da questão da queda, de tipo assim, o pai nos adotou, nos escolheu novamente, se doou por nós, nós temos a questão de que, tipo assim, na cultura judaica romana, se você tinha um filho, se nós tínhamos um filho, nós não, né? Se um cara lá na cultura judaico-romana tinha um filho legítimo e ele nasceu com alguma deficiência, ou ele queria, tipo assim, ou o filho queria tomar alguma coisa dele, se ele tivesse alguma desavença, se ele simplesmente não quisesse a criança, ele podia abandoná-la. Por isso que a gente vê vários relatos da Bíblia de pessoas que foram abandonadas e jogadas para fora por deficiência física ou etc. Mas se eu, cidadão romano, judaico romano, escolho ter uma criança por minha vontade própria, adoto ela por motivo nenhum, eu poderia deserdar ela de ser meu filho ou minha filha. E Jesus fez isso conosco por meio da sua morte, nos entregou ao Pai, e agora somos cordeiros de toda herança que ele tinha para nos dar. E Paulo é cirúrgico em escrever isso aos romanos, que Deus nos adotou por espírito de adoção, porque nós não merecíamos, mas Cristo Jesus morre por nós e pelos nossos pecados. E nada e nem nada poderá nos separar do amor de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, veja os próximos vídeos. Fica atento aí que vai sair 9 romanos, 10 romanos e assim por diante. Já chegamos na metade desse livro. E se você não viu os vídeos anteriores, corre pra ver. Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima, minha rapaziada. É nóis.